ditosa Virgem sois vós, Maria, de cujo seio Cristo nasceu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse-lhes: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem for humilde como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, acolhe-me a mim. Vede bem, não desprezeis um só destes pequeninos. Eu vos digo que os seus anjos veem continuamente o rosto de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Caros peregrinos aqui presentes e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, o Evangelho agora proclamado fala-nos da grandeza diante de Deus. Ou melhor, exorta-nos a procurarmos ser grandes diante de Deus, mais do que procurarmos ser grandes uns diante dos outros. E apresenta-nos as crianças como exemplo desta grandeza diante de Deus. Se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. É interessante que os evangelhos nos dizem que, com frequência, os discípulos discutiam entre si qual deles era o maior, o mais importante. Isto é, o próprio grupo mais próximo de Jesus discutia sobre a importância de cada um naquele grupo, as precedências que tinham ou não tinham. E Jesus diz-lhes que o objetivo é o objetivo errado. Que aquilo que devemos perguntar-nos não é se somos mais ou menos importantes aos olhos dos outros. Aquilo que é importante perguntar-nos é como é que Deus nos vê. É qual é a nossa grandeza diante de Deus. Isso é que realmente importa. E é por isso que as palavras de Jesus nos deixam tão desconcertados. Porque Jesus diz, são as crianças que são o nosso modelo. São as crianças que nos mostram a verdadeira grandeza diante de Deus, a única que realmente importa. Hoje no santuário, como vos dizia no início, nós celebramos duas crianças, os santos Francisco e Jacinta Marto. São precisamente as duas crianças que Jesus hoje põe diante de nós como os maiores no reino de Deus, como aqueles que devemos imitar. Eles são a imagem da santidade ao pé da porta, para utilizar uma expressão cara ao Papa Francisco. Santidade ao pé da porta. Porque às vezes imaginamos a santidade como uma coisa estranha, longínqua, distante de nós. E o Papa Francisco, falando de santidade, convida-nos a perceber que existe esta santidade próxima de nós. A santidade ao pé da porta. Uma santidade próxima e, sobretudo, possível.
Os santos Francisco e Jacinta são estes santos ao pé da porta, porque são um testemunho de santidade geograficamente perto de nós. Viviam a 2 quilómetros do lugar onde nos encontramos agora. Vinham aqui, a este lugar, com rebanhos. Santos geograficamente próximos, temporalmente próximos, porque não viveram num passado mais ou menos coberto pelas sombras da memória, mas relativamente próximos de nós. Mas, sobretudo, são para nós o testemunho de uma santidade possível. Nós muitas vezes imaginamos os santos como umas figuras mais ou menos esotéricas que fizeram coisas extraordinárias, fora do comum, que realizavam milagres. Não é isso que faz um santo. Não é isso que define um santo. E quando nós olhamos para a vida dos santos Francisco e Jacinta, percebemos o que significa a santidade. Percebemos que a santidade significa a vida do dia-a-dia, nas suas pequenas coisas, vivida em comunhão com Deus, sem nada de extraordinário. Por isso eles são os santos ao pé da porta, também por este testemunho de uma santidade possível, ao nosso alcance. Uma santidade que percebemos na simplicidade daquelas vidas de crianças. Contemplando o seu exemplo, compreendemos mais facilmente que a santidade seja o chamamento que Deus dirige a cada um de nós, a cada cristão. Na primeira aparição, neste lugar, em maio de 1917, Nossa Senhora perguntou aos 3 videntes: quereis oferecer-vos a Deus? E a resposta dos pastorinhos foi clara e firme, sem qualquer traço de hesitação, sem qualquer reserva ou condição. Sim, queremos. Quereis oferecer-vos a Deus? Sim, queremos. E esta resposta, este sim, queremos, transformou as suas vidas. Uma resposta simples e convicta, que evoca a resposta que escutámos na primeira leitura do jovem Samuel. Também o jovem Samuel, quando se sentiu chamado, respondeu de imediato: aqui estou porque me chamaste. Inicialmente pensando que era Eli, o sumo sacerdote, e depois: falai, Senhor, que o vosso servo escuta. A resposta dos santos pastorinhos evoca esta prontidão de Samuel, mas evoca, sobretudo, a resposta de Nossa Senhora no momento da anunciação: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. O sim queremos dos santos pastorinhos de Fátima é isto que evoca a resposta de Maria, a disponibilidade de Nossa Senhora para a vontade de Deus, porque é isso que nos faz grandes diante de Deus. Sabemos que oferecermos-nos a Deus é exigente. O dizermos, como Maria, com sinceridade: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ou responder como os pastorinhos à pergunta: quereis oferecer-vos a Deus? Sim, queremos, é exigente. Não é óbvio. Oferecer-se a Deus implica sempre esforço. É por isso que Nossa Senhora, depois da resposta dos pastorinhos, sim queremos, lhes diz: e depois ter muito que sofrer. Nós não corremos atrás do sofrimento, sabemos é que cumprir a vontade de Deus muitas vezes é difícil, é exigente, faz-nos sofrer. Mas esse é o exemplo que os santos Francisco e Jacinta nos deixam. O exemplo de uma vida oferecida a Deus, entregue a Deus. E por isso uma vida também que abraçou o sofrimento, que não fugiu a esse sofrimento. Aliás, é Nossa Senhora que os conforta, dizendo: ides ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Isto é, não estareis sozinhos. No sofrimento, o que nos assusta é a solidão.
Nos momentos difíceis, o que mais valorizamos é a presença de alguém ao nosso lado. E aquilo que Nossa Senhora diz aos santos pastorinhos é isto, é que podem vir momentos difíceis, mas não vão estar sós. Porque Nossa Senhora os acompanhará e porque a graça de Deus lhes dará força e conforto. E a promessa feita aos santos Francisco e Jacinta é a promessa que é feita a cada um de nós. Nos momentos de sofrimento, não estamos sozinhos. O que encontramos na vida dos santos Francisco e Jacinta é esta preocupação de viverem constantemente numa atitude de oferta a Deus. E é isso a que nos desafiam. Não é de darmos a Deus umas coisas, ou uma horita, quando vimos à missa. É irmos além disso. É darmos-nos a nós. É fazermos da nossa vida essa oferta a Deus. E não tenhamos medo que oferecer-nos a Deus nunca significa estarmos menos atentos aos que nos cercam ou gostarmos menos daqueles que nos rodeiam. Porque o amor a Deus manifesta-se antes de mais e primeiramente na atenção aos outros. E a vida dos santos Francisco e Jacinta também nos mostram isto. Como eles, saibamos manifestar a mesma disponibilidade para Deus. Como eles, também, hoje Nossa Senhora pergunta-nos: quereis oferecer-vos a Deus? Que a nossa resposta seja a deles. Que a nossa resposta seja aquele sim queremos, decidido, sem reservas e sem condições. Porque é assim que nós nos tornaremos grandes diante de Deus. E essa é a única grandeza que importa realmente.